Então, ok aqui. Beleza. Já iniciamos. Live, ok. Boa noite a todos. Vamos começar a nossa live dessa noite e o assunto é sobre a situação do Parque Aurilândia em nossa cidade. Nós temos aqui o prazer de apresentar os nossos 3 convidados da noite. O primeiro é o Gabriel Felipe dos Santos, é técnico em mineração e é morador do bairro. Não é isso, Gabriel? Isso mesmo, doutor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, dar boa noite, pessoal das redes sociais que estão nos acompanhando, aos outros convidados também, o Matheus, o Jobert, boa noite para todo mundo. Obrigado. Depois o Jobert Fernando de Paula, que é psicólogo, é funcionário da CEMIG, é conselheiro municipal de habitação de interesse social e é presidente municipal da Unidade Popular. Boa noite, Jobert. Boa noite, doutor Juarez. Boa noite a todos que nos ouvem aí. Boa noite ao Matheus, Gabriel. Boa noite. E depois o doutor Matheus Almeida Nunes, que é arquiteto urbanista, ele é mestre em organização espacial e, além de tudo, é consultor no nosso projeto, no nosso programa de governo para Nova Lima. É um prazer receber os 3 e eu gostaria, com a permissão dos outros 2 convidados, de começarmos falando com o Gabriel. O Gabriel, que é morador do bairro do Parque Aurilândia. O Gabriel, conte para a gente um pouquinho como é que está sendo a vida de vocês. São 23 famílias atingidas, não é isso? Que receberam aquela notificação extrajudicial da prefeitura. Como é que vocês estão vivendo após essa notificação? Olha, doutor, inicialmente, até a gente assimilar o que realmente está acontecendo, foi muito difícil mesmo, até porque são pessoas idosas, né? Inicialmente, quando a pessoa vê um prazo de 15 dias e no mesmo documento está escrito desapropriação, então o pessoal não consegue assimilar muito bem, muitos não entendem a respeito dessa política, dessa lei, mas inicialmente a gente tentou tranquilizar os idosos, né? Meu pai já tem 62 anos, a minha avó de 82, né? Hoje estão mais tranquilos, sabe? Mas eu conversei hoje mesmo com uma moradora que mora bem do lado da minha residência, a Edneia, e ela falou que as noites dela ela não tem conseguido dormir quase nada. Ela acorda 3 horas da manhã e simplesmente ela fica olhando para o teto e pensando no que vai acontecer no dia seguinte. Ô, Gabriel, eu vou apenas tentar aqui colocar todos a par do que está acontecendo. Sim. Ninguém aqui, eu tenho certeza, né, Jobert, né, doutor Matheus e você mesmo, é contra o progresso. Nós sabemos que essa estrada ela é importante, nós estamos apoiando, inclusive, a construção dessa estrada. O que nos chamou a atenção e nos causou espécie, principalmente eu, o Jobert, que estivemos no local e presenciamos a apreensão de todos vocês, é a forma como foi feita, né? Então, para que todos saibam, aqueles que estão nos ouvindo, tudo começou com aquela obra que está sendo feita na MG 030, no sentido Nova Lima, Belo Horizonte. A estrada precisa ser alargada para que o trânsito flua melhor, né? Mas é uma obra que já começou há algum tempo. Evidentemente, para que seja uma obra desse porte, ela foi planejada, e se ela foi planejada, evidentemente que as pessoas deveriam ter sido consultadas anteriormente e deveriam ter sido avisadas. Olha, vai haver a desapropriação dessas pessoas. E eu quero ler para vocês o que diz a nossa Constituição Federal com relação à desapropriação em terrenos urbanos. O artigo 182 da Carta Magna diz o seguinte, em seu parágrafo 3º: as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia
e justa indenização em dinheiro. O que nós vimos ali não foi bem isso, né, o Gabriel? Eu estive lá na sexta-feira passada e me chamou muita atenção o estado de uma senhora. Ela tremia assim, muito. Eu nem sei se é a sua avó, se é parenta sua. Eu fiquei condoído com a situação dessa senhora e eu sentei-me perto dela e comecei a conversar. Ela virou para mim e falou, moço, e muito obrigado pelo moço, né? Eu disse para ela, eu falei, olha, não, a senhora não fique tão apreensiva, não, que ela falou assim, será que eles vão me tirar daqui? Vai chegar um caminhão, vai jogar tudo dentro desse caminhão, vai tirar? Eu falei, não, minha senhora, calma, não é dessa forma. Eu disse para ela, com outras palavras, evidentemente, mas que havia todo um processo ainda a ser tramitado, a ser discutido, para que depois, então, né, vocês pudessem sair, se chegarmos a isso, que pode ser que haja um acordo. Tanto é que o prefeito esteve lá no domingo conversando com grande parte das 23 famílias, né? Mas o estado daquela senhora realmente me comoveu e vai ser uma cena que não vai sair da minha cabeça tão cedo, sabe? Então, eu vou dar prosseguimento aqui à nossa conversa após a fala do Gabriel. Eu acho que eu consegui contextualizar o que está acontecendo, né? E eu gostaria de ouvir o Jobert. O Jobert esteve lá conosco, ele percebeu a apreensão daquelas pessoas e eu acho que ele pode trazer muitas informações, principalmente ele como conselheiro municipal de habitação de interesse social, né? Ô, Jobert, conte para nós o que você viu, o que você presenciou, o que você sentiu, enfim, o que você pode ajudar a nós a compreendermos essa situação e aquelas pessoas que estão morando naquela área. Bom, primeiramente, doutor, e os demais aí que estão no debate, as pessoas que estão nos assistindo, nós estamos agora, acho que é preciso a gente fazer uma demarcação, um preâmbulo aqui desse debate, que tanto eu quanto o senhor, né, doutor Juarez, nós somos pré-candidatos e a gente sabe que as pessoas ligadas à prefeitura já estão utilizando desse expediente para tentar nos desqualificar nesse apoio que nós estamos dando às pessoas do Parque Aurilândia. A questão fundamental aqui é que nós somos quadros que estamos interessados em ajudar essas pessoas, visto que elas estão desesperadas, a situação é crítica, né? E nós temos com o que contribuir, né? Nós temos volume e conteúdo para poder contribuir com o acúmulo de conhecimento que a gente tem. Então, muito antes de debater qualquer questão eleitoral e as pessoas fazerem o uso desse expediente, nós estamos aqui como cidadãos para poder trazer o melhor, né? Tentar contribuir o máximo com a situação e tentar arrumar aqui uma alternativa e evitar um conflito. A primeira questão que eu reparo é que várias daquelas famílias, algumas moram ali há muitos anos, mas outras famílias podem morar há pouco tempo. E a questão fundamental que eu percebo ali, o problema raiz, é a falta de uma política habitacional no município, né? O município é carente de uma política habitacional e isso leva várias famílias, isso em várias regiões da cidade, a habitarem locais que são passíveis de serem desapropriados, ou locais de área de risco e tal. Por exemplo, ali que é uma margem de rodovia. Então, essa é uma questão que eu acho que é fundamental. A gente tem que pensar na política habitacional, e essa é uma das coisas que a gente tem discutido no Conselho Municipal de Habitação. Pensamos numa política habitacional para evitar que as pessoas construam as suas casas em áreas remanescentes, em áreas que são irregulares, em margem de rodovia, né, para evitar conflitos fundiários. Essa é uma questão que eu vejo como base para a gente colocar aqui no debate. A segunda questão é que ali não houve diálogo prévio com as famílias, né? É uma situação que a prefeitura coloca os moradores contra a parede, né? Utilizando de pressão com prazo, né? E jogando a negociação, já iniciando um processo negocial, que ela chama de negociação, mas na nossa visão, ela está tentando muito mais impor uma condição
de avaliar os imóveis das famílias de uma maneira extremamente absurda e muito baixa, né? Ela oferece uma indenização totalmente surreal, sem base na realidade, né? E isso deixa as pessoas ainda mais atordoadas. O que a prefeitura fez até o momento, na verdade, foi oferecer às famílias um aluguel social, porque a indenização não dá para essas famílias comprarem outro imóvel em lugar nenhum. Então, é uma situação muito difícil, muito grave, né, e que vai totalmente contra aquilo que o município realmente precisa. Nós precisamos de construir mais moradias no município, estabelecer uma política habitacional e não retirar suas famílias sem uma alternativa digna. Né? A prefeitura, além de não construir nenhuma, ainda quer retirar essas famílias que estão lá, não construiu nenhuma moradia nesse mandato, uma moradia popular, e ainda quer retirar essas famílias de lá, e com uma negociação extremamente rasteira. Uma das coisas que a gente até colocou na reunião para o pessoal, isso é muito importante, porque nós temos uma experiência com negociação coletiva, e as pessoas têm que ficar, nesse aí para o Gabriel, é muito importante, levar isso para os moradores, né? A prefeitura, quando ela oferece uma indenização baixa dessa, ela já mostra duas coisas. Primeiro, que ela quer ir por esse caminho, o caminho da indenização. E segundo, ela estabelece um parâmetro tão baixo, mas tão baixo, tão ruim, que se ela dobrar ou triplicar o valor dessa indenização, ainda fica péssimo. Então, os moradores não podem ir por esse caminho, né? O caminho da indenização, nos moldes que a prefeitura está propondo, é muito ruim para os moradores. E uma outra questão que os moradores não podem de jeito nenhum, isso é qualquer negociação coletiva. Uma negociação, quando um lado é forte demais, ele não negocia, ele impõe, certo? Isso pode ser qualquer lado. Se os moradores estivessem extremamente fortes, vocês iriam impor a condição que vocês quisessem, mas a gente tem percebido que há um divisionismo. As pessoas estão divididas, não participam de reuniões, ou participam de grupos separados, reunindo, cada um pensando num objetivo diferente. Vocês têm que pensar conjuntamente, se organizar conjuntamente, porque aí vocês vão ser fortes. Se cada um tentar ir negociar com a prefeitura de maneira separada, vocês vão ser atropelados, vocês vão perder. Aqueles primeiros que começarem a negociar ali, vai enfraquecer o restante que vai ficar para a luta. Então, é muito importante vocês não caminharem de acordo com os termos que a prefeitura está propondo, com uma indenização extremamente baixa e rasteira. Vocês se unirem, né? Esse processo agora é fundamental. A gente percebe que há uma dispersão muito grande, todo mundo desesperado, e é importante ter calma. Ter calma. Vocês já conseguiram uma mobilização extremamente importante, já fizeram isso chegar praticamente na cidade toda, e há uma comoção social muito importante que mostra que vocês não estão sozinhos. Mas é muito importante que não só a população apoie a causa de vocês, mas vocês estejam juntos e com um objetivo muito claro e definido, né? Então, acho que, só para colocar aqui uma primeira questão, é isso que eu trago nesse momento. Perfeito. Júbel, você foi muito feliz na sua explanação, né? Realmente, a forma... E é lógico, a gente conhece que no primeiro momento que a prefeitura oferece, ela tem que ter um valor básico, e esse valor utilizado é o valor venal, né? Mas nós vimos lá valor venal de R$4.000 no imóvel. É lógico, o imóvel não estava totalmente acabado, mas isso é inadmissível. Tanto é que a informação que nós temos é que o senhor prefeito esteve lá no domingo, nós estivemos na sexta, ele esteve no domingo, e disse que as pessoas podem ficar tranquilas que o valor será um valor próximo ao valor real. Ele já abriu, pelo menos em tese, um diálogo com todas as pessoas. Isso já é uma tranquilidade para todo mundo. Mas então vamos agora ouvir o Dr. Matheus Nunes. Dr. Matheus, como eu anunciei aqui, ele é arquiteto urbanista, e hoje a live deveria ser tão somente com ele, porque nós iríamos falar sobre plano diretor. Nós sabemos que a nossa cidade precisa do seu plano diretor. Ele está ultrapassado, ele está vencido, ele não atende àquilo que a nossa cidade precisa, né? E para isso nós convidamos o Dr. Matheus, convidamos outros profissionais, outros professores da UFMG, que estão trabalhando conosco, junto com vários outros consultores que nós temos na área lá
da Dom Cabral, do Instituto Movimento pela Felicidade. Então, nós temos grandes profissionais que estão discutindo entre si e discutindo com a população o que nós iremos fazer desse plano diretor. Doutor Matheus, eu gostaria de ouvi-lo sobre essa situação e já vão guardando aí o rosto e guardando a fala e a inteligência do doutor Matheus. E logo, logo ele voltará junto conosco para nós tratarmos especificamente de plano diretor, que é tão fundamental aqui para a nossa cidade. Boa noite, doutor Matheus. Boa noite, doutor Juarez, boa noite, Gabriel, boa noite, Jobert. Eu fico muito feliz em participar e trabalhar com esse tema. Sou morador de Nova Lima já, praticamente, esse ano faz 10 anos que eu moro aqui. Muito feliz pela escolha que eu fiz e de contribuir para o município aí, que, assim como o doutor Juarez, eu também adotei como minha primeira residência. Até conversei hoje um pouco mais cedo com o doutor Juarez. Eu acho que a gente tem que ter uma definição muito clara, que a gente tem o tempo da obra, como a gente já disse, como já foi dito, é uma obra necessária, mas a gente tem o tempo da vida também, né? E o que não está acontecendo é esse casamento, né? Como é que esses dois tempos estão sendo tratados pelo poder público nesse momento. E eu separei dois artigos, um artigo especificamente do Estatuto da Cidade, que é a lei de 2001, que regulamenta todo esse processo de produção de um plano diretor, quais são as diretrizes de ordenação do território, e a gente sempre busca, né, quando a gente encontra esses conflitos territoriais, a gente como urbanista, como arquiteto, a primeira coisa que a gente busca é o que o Estatuto da Cidade, que é a nossa lei federal, né, tem a dizer sobre esse tipo de assunto. Então, o que a gente pode perceber, esse item, né, o item 2 do artigo 2º do Estatuto da Cidade, então ele defende a gestão democrática por meio da participação da população e das associações representativas da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Ao mesmo tempo, ainda é uma diretriz geral do Estatuto da Cidade, né? A audiência do Poder Público Municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural, construído conforto e segurança da população. Então, eu acho que, com base na legislação que rege esses processos, dentro dessa ótica urbanística, né, a primeira pergunta é: essa população foi escutada? Buscaram o atendimento, né, buscaram ouvir essa população para saber o que eles têm a dizer, quais são as demandas, né, que são apresentadas para essa população? E, ao mesmo tempo, na hora que a gente afunila, né, o Estatuto da Cidade e trazendo para a legislação de Nova Lima, o nosso plano diretor, mesmo ele sendo um plano diretor que já deveria ter sido revisado aí há pelo menos, eu acredito, há 3 anos, né, ele já está com seus 13 anos de vigência e pela legislação ele deveria ser revisado a cada 10 anos, a gente tem no plano diretor de Nova Lima esse enfoque também. Então, se a gente pegar lá o artigo 249, coloca, né, que o Poder Executivo promoverá as audiências públicas referentes a empreendimentos ou atividades públicas em fase de projeto de implantação suscetível de significado impacto urbanístico, ambiental, com efeitos potencialmente negativos na vizinhança, ambiente natural, conforto e segurança da população. E, ao mesmo tempo, determina também que todos esses documentos relativos à audiência pública, eles sejam publicizados. Então, como muito bem falou o Jobert, a gente está passando por uma imposição, né, que a obra é necessária, isso a gente não tem dúvida, mas a gente precisa ouvir os envolvidos, né, os impactados. E isso não é algo seletivo, não cabe ao município decidir se vai ouvir ou não, é uma lei, né? E isso está tanto na lei federal quanto na lei municipal, né? Então, na verdade, nem precisava estar na lei municipal, já tem a lei federal e não é facultativo ao município acatar ou não o que está na lei federal. Ele tem que acatar, e a lei federal já coloca muito claramente que nessas situações de impacto urbanístico de uma obra, seja ela pública ou privada, você tem que ter a audiência da população afetada.
Então, isso não está acontecendo, né? No meu ver, isso não está acontecendo. Um outro ponto que eu acho que chama atenção também, complementando um pouco a fala do Jobert, na política habitacional de Nova Lima, eu vejo um problema na legislação, apesar de ao mesmo tempo, considerar um avanço, porque são poucos os municípios que possuem esse tipo de regulamento, que é a cota de habitação de interesse social. Então, diversas legislações, né, o que a gente propõe é que em novos loteamentos, um percentual desses lotes sejam destinados à habitação de interesse social. Isso tem funcionado, a gente já tem estudos que defendem esse tipo de regramento. O problema que eu vejo no caso de Nova Lima é que a legislação de Nova Lima permite que essa cota de habitação de interesse social ela seja feita por pecúnia, por um pagamento. Então, na prática, o Jobert deve saber muito bem disso também, que está nessa linha de frente, dentro do Conselho, todos os empreendimentos que acontecem no território, é muito mais fácil para o empreendedor pagar essa pecúnia do que realmente gerar essa habitação de interesse social. Né? E a gente tem um déficit habitacional dentro do município. Então, eu vejo aí, dentro dessa situação, né, sem tratar com mais profundidade em relação ao plano diretor, que depois a gente vai ter uma live com esse tema, eu acho que em relação ao que a gente está conversando hoje, a gente tem que exigir uma audiência pública, a gente tem que colocar os envolvidos, né, para conversar e ver qual é a melhor forma de lidar com esse problema, e não é só a questão de pagamento, né, é a questão de locomoção dentro dessas pessoas, dentro do território, essas pessoas já estão estabelecidas ali. Né? E também a questão, uma questão mais futura, de pensar também em como criar mecanismos que a gente realmente consiga criar as habitações de interesse social dentro do município. Né? Porque a gente consegue fazer uma coisa casada, e não trabalhar só com essa ferramenta de pagar uma indenização, que é uma indenização que, na verdade, ela funciona como uma expulsão. Né? Você, na verdade, está expulsando essa pessoa dentro do território porque ela não vai conseguir comprar nenhum outro imóvel semelhante ao que ela tem, dentro de um lugar que ela já está socialmente estabelecida. Então, eu vejo dessa forma esse problema que a gente tem passado aqui dentro do município. Ótimo, doutor Matheus. O Gabriel, doutor Matheus falou de um ponto muito importante, a necessidade de ouvir as pessoas que moram lá no Parque Aurilândia, porque não se pode ir tomando decisão sem ouvir as partes que serão afetadas, né? No caso, vocês. Em algum momento, Matheus, antes daquele bilhete que vocês receberam, bilhete que eu digo, a notificação extrajudicial, vocês receberam a visita de alguém da prefeitura para conversar com vocês, para informar para vocês o que iria acontecer? Ou o primeiro contato que vocês tiveram com a prefeitura foi através daquele documento frio, da notificação extrajudicial? Então, na verdade, o primeiro contato que nós tivemos foi com o pessoal da Defesa Civil, que eles entraram dentro das propriedades, né? Alguns nem entraram, só tiraram foto da parte exterior, da fachada, do portão, da rua, com eles informando para os moradores a respeito que provavelmente a obra da duplicação causaria um impacto, mas em primeiro momento nada nos foi informado que já havia no projeto a retirada dos moradores dos seus respectivos das suas respectivas casas. Ô, Gabriel, essa visita dos servidores da Defesa Civil, ela aconteceu quando? Isso em relação à notificação extrajudicial. Quero fazer um paralelo entre esses dois atos. Entre 15 e 20 dias, mais ou menos. Tá, primeiro, então, vocês receberam a visita do pessoal da Defesa Civil e 15 dias depois receberam a notificação dizendo que vocês teriam um prazo de 15 dias para se manifestarem junto à prefeitura. Isso, mas nesse meio prazo, o pessoal eu esqueci. Eu recebi uma ligação a respeito para saber renda,
para saber quantos moradores, né? Eles chegaram na casa de algumas pessoas também, mas nós não recebemos a visita desse pessoal, não. Tá. A surpresa foi com aquela notificação. Esse foi o primeiro momento que vocês foram informados de que haveria a possível desapropriação. Exatamente. Em Tá. nenhum outro momento não houve nenhum diálogo, ninguém foi chamado, nem uma ligação. O Gabriel, o Jober, o doutor Matheus, é fundamental que a gente ouça as pessoas. O próprio estatuto, como o senhor mencionou aí, doutor Matheus, ele exige, o Estatuto da Cidade, uma oitiva, né, um diálogo anterior com as pessoas que serão afetadas. Infelizmente, isso não aconteceu, por isso que, Jober, nós vimos aquelas pessoas tremendo lá no Parque Aurilândia, se sentindo aqui. Uma senhora virou além de falar assim, poxa, vem um caminhão aqui, vai tirar, vão nos julgar em qualquer lugar, porque nós sabemos que o valor dos imóveis em Nova Lima são extremamente altos. O que uma pessoa vai conseguir comprar com R$4.000? É óbvio que esse foi o primeiro valor oferecido. Eu tenho certeza absoluta que a prefeitura vai subir esse valor. Mas mesmo assim, você que está morando há 20 anos, há 25 anos no mesmo lugar, de uma hora para outra você é afastado dos seus vizinhos, é afastado dos seus parentes, isso aí não é uma atitude justa. Nova Lima não é uma cidade justa no momento em que nós vemos uma atitude assim tão forte da prefeitura. E aquilo nós voltamos a falar para que não venham dizer que nós estamos criticando a obra. Não, a obra voltamos a reafirmar, né, João? Todo mundo já disse, ela é necessária, ela é fundamental, mas o diálogo deve existir. A minha vida inteira, eu fui um homem, fui um profissional que tive que ouvir as pessoas para poder tomar uma decisão. Então, nós sabemos, nós não podemos tomar uma decisão sem ouvir aquela pessoa que vai ser atingida. Não é isso, Jobert? Você que participa desse movimento, principalmente como conselheiro municipal, você sabe da necessidade da municipalidade ouvir, né, ou melhor, do chefe do executivo, através de todos os seus servidores, ouvir as pessoas atingidas. A gente, pela experiência que a gente tem, geralmente é o que a gente mais pede, né, é o diálogo, principalmente quando o trator está na porta, né? Porque nós somos surpreendidos várias vezes quando o trator já está na porta. Ou seja, o trator na porta já não é diálogo nenhum mais, né? Já é uma situação de conflito claro em que as pessoas têm que resistir ou perder sua casa. Então, a gente se depara com essa situação várias vezes, já nos deparamos aqui no município várias vezes. Então, o poder público tem que ter essa premissa de chamar as pessoas para conversar, mas na prática não é o que a gente vê, né? Então, essa ação da prefeitura, inclusive chamar as famílias agora, né? Na verdade, não é chamar para conversar, é apresentar aquela notificação com aquele valor baixo, desesperando as pessoas, né? Olha, isso é a vida das pessoas que está em jogo, aquilo ali não é uma mera remoção de moradia, é vida de gente, isso tem que ser respeitado. Você não pode fazer aquele tipo de coisa, apresentar uma notificação dessa e deixando as pessoas desesperadas, porque uma pessoa daquela ali pode ter um infarto, pode falecer. É isso que está em jogo. As pessoas estão ali tremendo porque elas estão passando mal. Não é porque elas estão simplesmente... Não, elas estão desesperadas, passando mal. Uma senhora dessa pode vir a falecer. É a vida de pessoas que está em jogo. Certo? É uma enorme falta de respeito isso. Porque a prefeitura, além dela ter que ter obrigação legal de chamar as famílias para conversar, ela deveria ter feito isso há mais de um ano atrás. É na idealização do projeto. É muito antes do projeto estar pronto. É quando vai pensar no projeto, você fala assim, olha, eu acho que vai precisar de remover aquelas famílias ali. Você pensa, você evita, você pensa em alternativas e chama as pessoas para conversar muito antes. Para quê? Para evitar os traumas, para pensar alternativas, para ver qual que é a melhor solução para o problema, né? Então, não foi feito isso. Se tivesse feito isso há anos atrás, né, de repente lá na idealização do projeto, talvez hoje as famílias já teriam ido para outro lugar. A prefeitura poderia ter proposto um programa habitacional bacana, exemplar, com casas, as pessoas em lotes, né, separados, não esses programas habitacionais que, infelizmente, vários têm dado errado,
muito por falta de planejamento, de organização das famílias mesmo, né? Alguns programas Minha Casa Minha Vida, por exemplo, deram errado. Não é colocar as pessoas num apartamentozinho apertado nem nada. Elas moram em casas. É mais do que justo construir um programa habitacional de casas muito bem feitas, muito bem preparadas, para que as pessoas possam dar continuidade à sua vida. Mas nada disso, nem isso foi proposto, né? Não estou querendo aqui sinalizar de que o caminho seja esse, mas pelo menos as famílias teriam uma alternativa, né? E o que está sendo proposto, na verdade, é que as famílias vão para o aluguel social, fiquem 2 anos no aluguel social pago pela prefeitura e recebam a indenização pífia. E volto a dizer, esse caminho da indenização é o caminho que a prefeitura vai vencer as famílias. As famílias não podem ir por esse caminho, que eu acho que ele é muito complicado, porque determinadas indenizações ali, a maioria não vai dar para comprar casa, né? Isso é um ponto fundamental. Uma casa simples em Nova Lima hoje está para mais de R$200 mil. Então, a gente tem que verificar os valores de mercado, analisar essas coisas. Vocês não podem aceitar indenizações que vocês vão receber um dinheiro e não vão conseguir comprar uma casa. Porque qual que é o sentido disso? Né? As pessoas não podem ficar deslumbradas com esses valores. Às vezes o cara acha que vai receber ali uns R$60 mil, R$70 mil, acha que isso é muito dinheiro e aceita ir para um aluguel social. Só que depois que acabar o aluguel social, meu amigo, você vai ficar sem casa. Isso não é qualquer coisa no município onde o aluguel mais barato está entre R$600 e R$700. E é que a realidade da maioria das pessoas é de receber um salário mínimo, pouco mais do que isso. Inclusive, num período de pandemia, né, em que as pessoas têm que ficar dentro de casa, acontece uma proposta dessa para retirar as pessoas das suas casas, e sem a perspectiva de uma casa para elas. Inclusive, é bom pontuar aqui que esse despejo, para nós, se vier a acontecer, né, uma situação de despejo autoritária, nós não vamos aceitar de jeito nenhum. O MLB, que é um movimento de referência nosso aqui na cidade, nós estamos fazendo uma campanha nacional, inclusive, que é despejo zero, porque o doutor Juarez, o Matheus, Gabriel, está acontecendo, nesse período de pandemia, vários despejos Brasil afora, famílias sendo colocadas para fora da sua casa com cumprimento de ordem judicial, em plena pandemia. Então, esse caso aqui para nós é mais um deles. Se não tiver saída negocial que atenda a necessidade das famílias, e não é só atender a necessidade, né? Porque a necessidade de um teto, às vezes, ela é fácil de ser atendida. Mas é a necessidade cultural. Não adianta tirar vocês dali também e jogar lá para o outro lado da cidade. A prefeitura criar um empreendimento imobiliário lá no Jardim Canadá, né? Não adianta isso, não resolve o problema. Por quê? Porque a vida de vocês está ali perto. Então, tem que ser criada alternativa, tem que ser pensado nisso, para resolver os problemas, as necessidades materiais, as necessidades culturais das pessoas. Né? Não adianta propor alternativa nenhuma que seja para mudar a cultura de vocês, tirar vocês dali, colocar vocês... Porque como é que a pessoa que já está habituada a pegar um ônibus para ir trabalhar, ou trabalhar ali perto, trabalha perto de casa, como é que essa pessoa vai fazer se ela for removida ou realocada em um lugar totalmente diferente na cidade? Então, é muita coisa para a gente pensar, né? E é importante a gente fazer esses debates, levar isso para os moradores, as pessoas terem calma, terem paciência, não aceitarem esse jogo da prefeitura, esse jogo de desespero, de estrangular as pessoas com o tempo, né, com o prazo. Isso aí é para as pessoas ficarem desesperadas e aceitar qualquer tipo de negociação. O momento agora é de calma, de paciência, é um jogo de xadrez, né? Isso que nós estamos fazendo aqui é um debate, pensando em alternativas, colocando as questões legais, tratando do ser humano, né, dos seres humanos que estão ali envolvidos, tem que levantar essa questão o tempo inteiro, são pessoas, são idosos, são crianças. Tem uma outra questão também que é fundamental, às vezes, ali deve ter lá 15 imóveis, eu não sei quantas notificações que foram dadas, mas às vezes... 23 famílias, ô Jobert. 23 famílias, doutor. Mas às vezes eles notificam um imóvel, perfeito. Só que dentro do imóvel tem mais famílias. Porque é muito comum em Nova Lima, como tem falta de moradia, você tem 2, 3 famílias morando debaixo do mesmo teto. Então, essa é uma questão. É muito comum em Nova Lima você ter o pai morando junto com o filho, né? O filho ali construiu na casa do pai. Então, às vezes, tem que considerar todas as famílias que estão ali envolvidas, e não só os imóveis.
Então, é muita coisa para a gente poder debater e, principalmente, não aceitar a imposição da prefeitura. O momento agora é de ter paciência, calma, vamos jogar o jogo, vamos aproveitar que vocês estão tendo muito apoio e vamos fazer um enfrentamento, certo? Então, acho que essa é mais uma questão para colocar para vocês aí. Ô, Gilbert, doutor Matheus e Gabriel, nós temos aqui várias pessoas participando, e é lógico, sem querer destacar ninguém, mas já destacando, nós temos aqui a doutora Cláudia Pires, que também é mais uma, o doutor Matheus, que vai dividir a mesa com o senhor, né? É também a nossa consultora e é uma profissional que nós respeitamos tremendamente. E ela diz o seguinte: Gilbert, se você propõe um programa de habitação, tem que saber se o próximo prefeito está disposto a investir os recursos já estimados no Plano Municipal de Habitação, aprovado em 2010. Significa investimento diretamente do recurso do orçamento municipal, já que o recurso federal não há. Temos que assegurar isso como compromisso. Depois você responde isso, guarda na próxima parte que você voltar, você volta a responder na doutora Cláudia Pires. Mas essa questão aqui de pessoas assistidas, né? É muito importante, o Gabriel. Nós estamos tentando dar a vocês essa assistência que vocês não tiveram até o presente momento. Eu sei que vários profissionais do direito estiveram lá, nós discutimos essa questão lá na presença de vocês, ouvindo vocês para que nós pudéssemos nos posicionar da melhor maneira possível. O importante para o grupo todo, eu tenho certeza, para a população inteira de Nova Lima, que nós tenhamos uma cidade principalmente justa com todas as pessoas. Nós ouvimos propaganda de que a cidade está em ordem, que a cidade agora só falta algumas coisinhas, quando, na verdade, nós sabemos que não é bem assim. Nós já rodamos, e quem roda pelo município de Nova Lima, já que Nova Lima são várias, como dizia Guimarães Rosa. Nós temos lá Jardim Canadá, nós temos Água Limpa, nós temos Honório Bicalho, Santa Rita, nós temos uma pleiade imensa de lugares que compõem Nova Lima, né? Porque o nosso município, territorialmente, né, doutor Matheus, é superior à capital. Doutor Matheus, voltando então, eu gostaria de ver, o Gilbert vai comentar o que a doutora Cláudia Pires nos disse. O senhor gostaria agora, na sua vez, de fazer algum comentário sobre isso que ela disse, ou o senhor tem outra abordagem a fazer sobre o tema, que o tema agora é Parque Aurilândia, né? Mas a posição da doutora Cláudia merece realmente uma reflexão. O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Na verdade, eu vou dar um grande abraço para ela, eu gosto muito, admiro muito o trabalho dela. A resposta para a pergunta dela é muito complexa, né? Na verdade, é uma definição de governo, né? E sem dúvida... Doutor Matheus, o seu som não está muito bom, né? Não. Está ouvindo alguma coisa e as pessoas, eu acho que não estão entendendo o que o senhor disse. Eu gostaria que o senhor reiniciasse. Está me ouvindo? Melhorou? Melhorou um pouco, mas ainda está um pouco difícil. Aqui está complicado para mim também. Estou sem outra ferramenta aqui. Agora melhorou. Mas em relação ao eu quero mandar um abraço para a Cláudia Pires. Eu gosto muito dela, admiro muito o trabalho dela. E em relação ao que ela disse, o importante é esse pacto, né, de governo em relação à utilização de recurso do próprio município, né, já que a gente tem uma escassez de recurso tanto no nível estadual quanto no nível federal. Mas não só isso, eu acho que a gente tem que procurar também os parceiros, né, quem são os parceiros do município nessa política habitacional. E a fiscalização. Então, esses recursos, né, como eu disse anteriormente, esses recursos que são pagos em pecúnia da habitação de interesse social dos novos loteamentos do município, eles realmente estão sendo direcionados para habitação de interesse social, ou isso tem caído no caixa geral do município e tem se dissipado, né? A gente tem uma dificuldade de buscar a fiscalização e o controle desses recursos. Outro ponto que eu acho muito importante também é a gente ter essa mudança de linguagem, mudança de concepção, de que não são 23 residências, né? São 23 famílias.
E outro ponto também que eu acho muito importante e que, ao longo do meu trabalho, atuando no poder público, eu já tive experiências muito positivas, que eu acredito que é um parceiro para esse momento, né, essas dificuldades que a gente encontra na população, é a parceria junto ao Ministério Público. Então, eu pergunto também, já teve contato com o Ministério Público, né, procuraram a promotoria local, repassaram esses problemas, tiveram uma conversa com os representantes do Ministério Público, porque eles são os fiscais dessa legalidade, né? Eles são os fiscais do poder público. Então, a meu ver, o fato, reforçando o que eu disse inicialmente, de não ter tido uma audiência pública, né, de não ter consultado essa população sobre a melhor forma de fazer isso, e pela legislação de própria Nova Lima, não é uma audiência pública. Você tem a audiência pública no momento do projeto, você tem a audiência pública no momento da implantação. Então, a gente tem que correr atrás disso, né? A gente tem que fazer que essas vozes, né, de todas essas famílias sejam ouvidas. Ok. O Gabriel, você prestou atenção, evidentemente, no que o doutor Matheus disse, né? Eu estive lá, só para esclarecimento dele, mas eu gostaria que você se manifestasse a respeito. Alguma coisa mais a respeito do Ministério Público, que nós ouvimos lá ontem, né? Que já houve uma representação ao Ministério Público, já houve um acesso à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. O que vocês já receberam alguma informação do Ministério Público, ou a promotora ou o promotor, eu não sei bem quem vai cuidar desse caso, já entrou em contato com vocês, seja pessoalmente, ou seja, através de algum agente do Ministério Público, algum servidor do Ministério Público? Doutor, por enquanto, ainda não. Ainda não. A gente ainda está aguardando essas autoridades entrarem em contato. Correto. Mas, doutor Matheus, só para complementar essa informação do Gabriel, ontem, quer dizer, na sexta-feira, nós já ficamos sabendo que houve uma representação de um partido político, não sei se é o PDT, é um partido, ele já entrou com representação no Ministério Público. Ontem nós ouvimos que um vereador, o Thiago Tito, também, através da sua assessoria jurídica, levou o fato ao conhecimento do Ministério Público, né? Eu levei o fato ao conhecimento da Defensoria Pública de Belo Horizonte também, né? Então, todos, e além disso, são vários advogados que estão dando assessoria jurídica às pessoas lá do Parque Aurilândia. Porque o que nós vimos lá, inclusive o Joubert se manifestou muito bem nesse dia, orientando as pessoas para que não fosse, nós não estamos desconfiando da prefeitura, em hipótese alguma, mas é bom que o grupo, né, o Joubert, quando for à prefeitura, que vá acompanhado de um profissional do direito para dar assistência a essas pessoas, para que elas saibam o que realmente está sendo feito em benefício delas, tá? Então, eu acho que com isso nós conseguimos responder a pergunta aí, a indagação do doutor Matheus. Mas aqui, o Joubert, só um detalhe aqui, deixa-me ver aqui, teve uma pessoa que fez uma pergunta, aqui é o Johnny, acho que Johnny David Alves. O que acontecerá com os moradores do Parque Aurilândia que receberam as notificações e não levarem a documentação e os requisitos da prefeitura até a data estimada? Eles poderiam ser lesados de alguma forma? Eu acho que o Joubert poderia falar alguma coisa sobre isso aqui e complementar com aquela pergunta da doutora Cláudia Pires. Eu quero aproveitar aqui para dar as boas-vindas ao Geraldo Magela Alvim, que também já foi secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Nova Lima, e, mais uma vez, é um também dos nossos consultores, doutor Matheus. O senhor vai ter a oportunidade de assentar-se a uma mesa, né, uma mesa temática, junto com o Geraldo, para discutir as coisas de Nova Lima. Joubert, por favor. Você me desculpe, toda hora eu estou colocando um U aí no seu nome, Joubert, né? É Joubert. Isso.
Bom, primeira questão é que o senhor disse aí que não é porque a gente está desconfiando da prefeitura, tudo. Olha, eu confio, tá, doutor? Eu vou divergir do senhor aí, porque eu acho que quando a prefeitura toma esse tipo de atitude, né, entrega aquela carta para os moradores, nesse tipo de situação, nesse tipo de condição, quase que impondo uma condição, amedrontando as pessoas, eu acho que a gente tem que desconfiar, eu acho que tem uma má intenção ali, né? Então a gente tem que colocar isso na mesa. Falar assim, olha, eles não poderiam ter feito a coisa dessa maneira. Quando age de maneira desrespeitosa, a gente tem que desconfiar. Quando vem de uma maneira agressiva e sem diálogo, nós temos que desconfiar. Então é muito importante que os moradores sempre vão acompanhados, sempre assim, isso é condição sem a qual vocês não podem ir. Advogado tem que estar junto. E o mais fundamental, não negociem coisas sozinhos. Não negociem sozinhos. Isso é uma questão coletiva. Juntos vocês são mais fortes para poder conquistar. Isso é básico. Isso é básico. Isso em qualquer lugar do mundo, os pequenos têm que se juntar para enfrentar os mais fortes. É assim que funciona, né? E o braço do Estado, ele é muito pesado. Então, essa obra vai passar por cima de vocês se vocês derem bobeira. Então, tem um outro questionamento aí. Se a pessoa não fizer nada, se você não fizer nada e ficar dentro da sua casa, você vai ser acordado por um trator lá na sua porta, certo? Agora, você tem que ir lá pegar aquela notificação e negociar sozinho? Não, não deve fazer isso. Premissa básica de qualquer negociação coletiva. Um grupo está negociando com outro grupo, porque negociação coletiva é assim, nós estamos tratando de política. Então, é o grupo de moradores que está sendo afetado que vai negociar com a prefeitura, que é outro grupo. Então, vocês têm que estar unidos, porque vocês acham que a prefeitura não vai estar unida nisso? A prefeitura está muito bem preparada, está unida, já pensou nisso, eles não fizeram isso sem pensar, tudo foi de caso pensado. Então, vocês têm que se organizar. Eu estou frisando isso, é a terceira vez que eu intervenho aqui, todas as minhas falas eu estou falando isso. Se vocês não se organizarem, não estiverem unidos e com objetivos bem claros, inclusive pensando em alternativas, não fiquem só com... A questão central, vocês têm que estar com ela na mão. Um objetivo fundamental, né, que eu acho que é, no primeiro momento, não sair ninguém. Se uma imposição vem do lado de lá, se vem um autoritarismo, uma falta de diálogo, querem arrancar vocês de qualquer maneira, primeira resposta que vocês têm que dar para a prefeitura é que vocês não vão sair. E aí estabelecer um outro diálogo. Peraí, que vocês têm que respeitar. Depois é juntar todo mundo e pensar nas alternativas. Se o melhor para vocês for a indenização, que a gente até acha que não é o melhor caminho vocês irem por aí, mas se todos concordarem com isso, o que a gente pode fazer? A gente pode ajudar a ter a melhor indenização, mas vocês vão conseguir melhor se for junto, se for todo mundo junto, unido, certo? Se cada um for ali separado, é tudo que a prefeitura quer, que você pega a sua notificação e vai lá negociar individualmente, porque vocês vão chegar lá, vão cair na arapuca, inclusive indo lá dentro da prefeitura, dentro da área, dentro do território inimigo. Então, assim, não podem fazer isso, tá? Sobre a questão da Cláudia Pires, Cláudia, um grande abraço aí, e precisamos de marcar aquela conversa que a gente iniciou aqui, né, um diálogo aí, inclusive sobre moradia, habitação, a gente precisa de dar continuidade para aquilo. A moradia popular, o debate sobre política habitacional no município, e principalmente a questão prática, construir moradias, dar acesso à moradia para aquelas famílias que não têm condição no município de Nova Lima, para aquelas que estão morando em área de risco, para aquelas que estão morando em situação irregular, para aquelas que estão em situação hoje que a qualquer momento pode ter um despejo. Para se fazer isso, tem que ter só uma coisa, uma única coisa: vontade política. Não precisa de outra coisa. Os mecanismos existem, o município tem dinheiro, é um dos municípios mais ricos do Brasil. Nós estamos falando de uma cidade que tem uma arrecadação per capita absurda, muito maior do que a arrecadação per capita de Belo Horizonte, por exemplo. É muito maior. Então, o município de Nova Lima tem muito recurso para poder fazer moradia. Tanto tem recurso para fazer moradia que se gasta milhões com obras de reforma de praça, sendo que a cidade tem 4.000 moradias de déficit habitacional. 4.000 jogando para baixo. É de 4.000 para mais. Então, ao invés de se construir e quebrar praça para poder reformar de novo, inclusive algumas até para ficar pior, né? Porque a pracinha do Bicamo está parecendo uma pista de skate.
né? Então, é questão de prioridade. Se não houver prioridade para se utilizar os recursos públicos para construir aquilo que o povo precisa, não adianta, certo? Então, nós temos que pensar nisso. Precisa de ter vontade política para se resolver um problema gravíssimo que é a situação habitacional no município de Nova Lima, certo? E frisar mais uma vez, moradores da Churupita, né, do Parque Aurilândia, que a gente conhece aí muito melhor como Churupita, não se preocupem com esse tipo de pressão. É muito mais fundamental hoje vocês gastarem um tempo, gastarem essas 2 semanas, reunindo todo dia, se for preciso, para poder estabelecer os objetivos, criar uma unidade, criar vínculo de grupo, do que vocês ficarem desesperados e ir lá negociar com a prefeitura individualmente. Individualmente, você pode ir com advogado ou sem advogado, vocês vão perder. Muito bem. O nosso José Oswaldo, doutor Zé Oswaldo, também é mais um dos nossos consultores. Ele se manifestou da seguinte forma: muito preocupante a forma escolhida pela prefeitura para tratar esse assunto. O apoio é necessário. Doutor Zé Oswaldo, evidentemente que nós temos que olhar e apoiar essa ação, porque nós entendemos que não se faz nada sem planejamento, principalmente pelo órgão público. Se a prefeitura planejou, se a prefeitura estudou, ouviu seus técnicos para fazer uma obra como essa, ela não poderia nunca ter deixado de lado esse primeiro contato com os moradores do Parque Aurilândia, ouvi-los para que pudesse, então, resolver e não trazer esse problema seríssimo para essas 23 famílias, como eles trouxeram. Planejamento é tudo, né, doutor Matheus? O senhor que é um arquiteto sabe muito bem disso. Nós temos que planejar, nós temos que examinar muito, e muito mais do que isso, nós temos que saber ouvir as pessoas para que possamos levar adiante um grande projeto como esse. E um grande projeto que nós vemos aqui, Juber, Gabriel e doutor Matheus, junto com a Cláudia Pires, que é uma das nossas consultoras, é a questão da habitação em Nova Lima, né? Nós sabemos, já disse isso e repito, os terrenos são caros, né? O Juber comentou aqui que foram construídos alguns conjuntos habitacionais que alguns fracassaram, principalmente aquele que o nosso grande pároco, né, o nosso padre João Marcelino deu nome, tá com problemas lá sérios. É necessário que realmente as pessoas pensem. Por isso eu convidei, né, e fiquei muito feliz quando a doutora Cláudia Pires aceitou vir participar conosco. Aqui a Roberta Gonçalves Anon, ela comentou aqui, ó, isso aí, Jober, falta vontade política para priorizar a dignidade do cidadão. O Gabriel, você ouviu aqui, né, o Jober, você ouviu o doutor Matheus, você ouviu outros comentários. O que vocês precisam e que nós estamos tentando passar para todos vocês é essa tranquilidade, essa assistência. Tenho certeza que vocês não estão sozinhos. Tem toda uma cidade junto com vocês. E nós reafirmamos, né, esse Jober, doutor Matheus e todos aqueles que estão nos ouvindo. A obra é interessante, a obra teria que ser feita, mas não da forma como estão tentando fazer, tá bom? Tenha certeza absoluta, você e todos aqueles lá, que vocês receberão o apoio necessário para que não se sintam sozinhos. Nova Lima, tenha certeza, o Gabriel, é uma cidade justa e vai ser muito mais justa daqui por diante. Gabriel, eu lhe pergunto agora, para o meu conhecimento, para o do Joubert, do Dr. Matheus e de todas essas pessoas que estão nos ouvindo hoje, o que vocês estão esperando? O que vocês querem que nós façamos para ajudá-los a ver os seus direitos preservados? Olha, doutor, primeiramente eu gostaria de agradecer o Joubert, né, o pessoal. É interessante ver movimentos tanto de direita, de esquerda, o pessoal, todo mundo se mobilizando para ajudar, né, alguns vereadores, né. Eu recebi também na minha casa hoje a assessora de um deputado, né.
seria bom também para o pessoal que está assistindo a gente, do bairro, procurar uns deputados, né? Porque a gente vota neles, eles estão lá no IPH, mas tem um e-mail, você pode entrar no site da Câmara, copiar o e-mail, mandar um e-mail bonitinho para todo mundo, sabe? O que os moradores querem, na verdade, o doutor, estou até acompanhando o chat aqui também, é ser tratado com dignidade, sabe? Ser tratado como humano. A gente sabe que o Estado ele é soberano. Ninguém, de maneira alguma, igual o senhor pontuou muito bem, ninguém quer impedir a duplicação da MG30. Vai ser bom para todo mundo. Raposa, Rio Acima, Nova Lima, sabe? A gente não entende a pressa do prefeito, né? Com essa obra, porque ele colocou na notificação que ela é uma obra de urgência. Mas que urgência é essa? Vai construir um hospital? Vai construir uma escola? A UBS do Parque Aurilândia, né? Ou então a UBS do bairro Cabeceiras, sabe? A gente não entende isso, não houve diálogo. A gente até fica, igual o Jobert falou, a gente fica assim meio receoso de ir lá conversar com o prefeito, com o secretário de habitação, né? Porque ele falou que todo mundo já estava ciente que ia sair, mas não chegou nenhum comunicado, só chegou a notificação. Então a gente não entende essa pressa e a gente, assim, pode sim conversar com a prefeitura, sabe? Ver o que eles têm para dizer para a gente, né? Se realmente a indenização for justa, né? Para todo mundo. A gente quer indenização justa para todo mundo. Não só um grupo A, B, C. A gente quer indenização justa para todo mundo. Porque não é só parede concreto, não é só tijolo concreto. É história. É história. Eu tenho 25 anos, são 25 anos que eu resido no bairro Parque Aurilândia, sabe? Não é um lugar excelente para se viver, sabe? A gente quer respeito, a gente quer dignidade, sim. Todo mundo conhece todo mundo, sabe? A gente sabe os problemas que a pessoa tem dentro de casa. A gente sabe o desespero, porque meu pai tem 62 anos, trabalha desde os 12 anos de idade, né? Ele já está na melhor idade, que seria a idade de descansar e não preocupar com desapropriação, não preocupar em adquirir uma nova moradia, adquirir uma nova residência. Meu pai, além de ser aposentado, ele ainda trabalha por conta própria. Ele tem uma serralheria. Minha mãe é doméstica. Ela tem um ateliê de costura em casa, sabe? Então, o que a gente construiu durante a vida, não só nós, tanto o vizinho A, até o vizinho Z, com muito esforço. E eu volto a repetir, o que me deixa muito chateado nas redes sociais é que tem gente falando que a gente é invasor. Nós não somos invasores. Liberdade de expressão é uma coisa. Agora, falsa acusação, a gente consegue. Internet não é terra sem lei, gente. Então, vocês tomam cuidado com o que vocês estão falando. Nós não somos invasores. Teve um cidadão que informou que os moradores que eram espertos. Isso eu vi num comentário assim que a gente começou a receber a notificação extrajudicial. Que a maioria dos moradores já haviam recebido uma indenização de não sei quanto. Ele tem prova? Ele falou que a gente já tinha recebido indenização e não tinha saído, que a gente é esperto. Ele tem prova? Não, a internet não é terra de ninguém, gente. Vai até pro pessoal aí, ó. A Polícia Civil de Minas Gerais, você consegue fazer a denúncia online, tá? A Delegacia de Crimes Virtuais, Cybercrimes, tá? Então, pessoal, liberdade de expressão é uma coisa, fake news é outra. E fake news o pessoal sabe o que acontece. Então, só para finalizar, para não tomar muito tempo, a gente quer respeito, a gente quer dignidade. Ninguém assim, tem intenção nenhuma de sair de uma residência que demorou 30 anos para construir, custou suor e sangue. Vocês sabem o que é um porteiro, um vigia e uma doméstica construir uma casa de 3 andares? Não sabe. Então, é complicado.
Ô, Gabriel, você tem a nossa solidariedade e você, lógico, eu estou vendo aí como você está emocionado, mas se você acompanhar aí, são muitas e muitas pessoas, né, aplaudindo a sua sensatez, a forma como você está se portando aqui. Receba também os nossos parabéns e, mais do que nunca, eu tenho certeza que nós estaremos junto com vocês. Nós não queremos nada mais do que vocês serem respeitados. Você usou uma frase aí que ela é fundamental. A história de vocês tem que ser respeitada. E nós lutaremos, Joubert, Dr. Matheus e tantos quantos estiveram lá junto com vocês e que estarão junto com vocês para que essa história realmente seja preservada. Para os três aqui, a Sandra Faria disse aqui, estão querendo fazer com os moradores o que fizeram com os servidores. Acabou o nosso sonho. Ô, gente, não vamos acabar com o sonho de ninguém. Vamos nos unir, vamos dar as mãos para que nós possamos fazer com que essas pessoas sejam pessoas felizes. Nova Lima merece ser uma cidade feliz. Nova Lima merece que o seu povo seja um povo feliz. Doutor Matheus, Joubert e Gabriel, nós já vencemos aqui o nosso prazo e eu gostaria que, em rápidas pinceladas, cada um se despedisse, né, e fizesse as suas considerações finais no menor tempo possível, já que nós temos que agora mesmo cair a nossa linha aqui, né? Vamos começar, então, com o Joubert, né, para que o Gabriel possa se recompor ali emocionalmente. Com as suas palavras finais, ô Joubert. Primeiro, muito obrigado aos três por participarem conosco nessa noite em defesa dos moradores lá do Parque Aurilândia. Primeiro, agradecer o convite, a oportunidade de participar do debate. Dizer para o Gabriel que eu, infelizmente, eu já vi esse choro muitas vezes, Gabriel, e o que eu digo para você é o seguinte, transforme esse choro em indignação e vontade de disposição de luta, certo? Que é o que nós vamos precisar muito. Não abaixe a cabeça, pode ter certeza que vocês vão ter muito apoio e nós vamos com vocês até o final, até as últimas consequências. O que as pessoas falam na internet, né? Hoje em dia as pessoas querem desqualificar, principalmente os pequenos, o tempo inteiro. Ainda que vocês tivessem invadido, não interessa, moradia é direito constitucional, é direito básico, né? E respeito à dignidade humana também é direito básico. Então, é isso que vocês estão querendo, sabe? A forma como vocês têm se postado, se apresentado, exigindo dignidade, respeito, se colocando até a favor da confecção da obra, né? Isso é muito digno, né? Mas não pode ter progresso atrasando a vida das pessoas. Não existe esse negócio de arrumar a casa atrapalhando a casa dos outros, certo? Então, tem que ter equilíbrio, tem que ter justiça. E é isso que nós temos que buscar, e nós vamos buscar com vocês, né? E só para deixar mais uma questão aqui, vamos encaminhar esse processo, né? Nós vamos fazer um ofício, vamos encaminhar para a doutora Cleide Nepomuceno, que é da Defensoria Pública em Belo Horizonte, a pessoa que a gente tem acesso, e ela acompanha essas situações, e está acompanhando, inclusive, situações de despejo em Belo Horizonte e outras regiões do estado que a gente tem denunciado. Contem com a gente, contem com a nossa rede de apoio, que nós vamos, com certeza, vencer essa luta, certo? Vamos estar junto com vocês. Joubert, o Giacomo Volta, que também é um dos nossos consultores, ele se manifestou da seguinte forma: a associação de bairro é a primeira instância que o morador se dirige. Segundo a moradora Ilma Campos, lá não tem associação. Está na hora de união para garantir os direitos de todos. Abraço a todos. É isso, Giacomo. Muito, muito sensato e ponderado, como sempre. Doutor Matheus, por favor, suas palavras finais. Eu vou reforçar um pouco a fala do Gabriel, pegando um trecho dele, e, na minha opinião, a urgência não justifica nenhum atropelo, né? Então, não é porque a obra, ela sempre foi urgente, né? Poderia ter sido feita há 5 anos atrás e continuaria sendo urgente há 5 anos atrás. Então, a forma como que deve ser feita deve respeitar a vida das pessoas, né? No mínimo, né, como já disse anteriormente, no mínimo dessas 23 famílias que moram aí. Então, minha fala nesse sentido, não é porque é urgente que a gente tem que atropelar essas vidas, atropelar essas histórias,
passar por cima disso. E me coloco à disposição, né, o doutor Juarez tem os meus contatos, né, eu posso auxiliar nessa parte dessa defesa urbanística, né, nessa parte da oitiva, que é necessário que vocês tenham. É isso, me coloco à disposição. Um grande abraço a todos, obrigado pela participação, muito obrigado, doutor Juarez, por fazer parte da equipe. Obrigado, doutor Matheus. Por Nova Lima. Muito obrigado. Ô, Gabriel, então você encerra aí, né? Você iniciou a fala, você abriu a nossa live, e agora eu gostaria de ouvir suas palavras finais, encerrando esse encontro nosso, só agora, porque nós estaremos sempre juntos com vocês. Se Deus quiser. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todo mundo, sabe? Se eu for falar aqui o nome de um por um, eu vou acabar esquecendo, alguém vai ficar chateado, mas o Jobert, assim, pela ajuda o pessoal do MLB, sabe? Tem ajudado bastante, o Matheus, você, o seu filho, então, enfim, é muita gente. O pessoal também nas redes sociais, o pessoal que vem no WhatsApp, sabe? Dá aquela força. Então, eu gostaria de agradecer todo mundo e dizer que vai dar certo, se Deus quiser. Ninguém vai humilhar ninguém aqui, não. Muito bem, Gabriel. Muito obrigado, doutor Matheus. Muito obrigado, Jobert. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado a todos aqueles que nos assistiram até agora. Planejamento é tudo numa prefeitura, numa administração. Não é isso, Jobert? Jobert não, Jober, né? Jobert. Boa noite a todos, muito obrigado, e até quinta-feira que vem, quando nós teremos, possivelmente, o doutor Matheus, para nós tratarmos de um assunto tão importante, e tão esquecido, e tão menosprezado, que é o nosso plano diretor. E aí as pessoas vão saber que existe um Estatuto das Cidades, né, doutor Matheus? Até quinta-feira, então, boa noite a todos, e tenham um bom descanso. Muito obrigado. Boa noite.